Falando de Livros, um podcast da Biblioteca Nelson Fut. Estamos começando mais um podcast Falando de Livros, o podcast da Biblioteca Nelson Fut. Eu sou a Michele, estou aqui com a minha companheira Priscila. No episódio de hoje, é quase uma continuação do último episódio, certo, Pri? Isso mesmo, Mi. Hoje recebemos o André Condo, autor do livro Além do Horizonte, que foi escolhido pelo designer gráfico Mauro Pasquetto como tema de uma exposição. E essa exposição virou um livro. Nós contamos essa história no episódio 2 do podcast, que foi com o Mauro. Então, quem perdeu a entrevista pode acessar e conferir a conversa, que foi muito boa. Então, a gente vai apresentar aqui o nosso convidado, que é o André Condo, autor de 13 livros, sendo 12 premiados, incluindo o prêmio japonês Okae Nasai. Ele viajou por mais de 60 países em busca de inspiração para sua escrita. Recebeu mais de 300 prêmios literários, tendo sido finalista do Prêmio Jabuti. Recebeu do governo do Japão a bolsa Gaimusho Kensushei. É editor da Telekazu Edições e da revista Brasil Nikkei Bunga. Vive de literatura. Muito prazer, André. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Michele. Obrigado, Priscila. Eu que estou muito feliz, né? Já te dei um trabalhão aí com um monte de nome japonês. Tem que aprender a falar japonês para me entrevistar, né? Obrigado mesmo pelo convite. André, eu tenho muita coisa para te perguntar. E foi por esse motivo que a gente decidiu fazer um programa só com você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar, porque eu acredito que viver da arte, da escrita, né, fazer dessa arte uma profissão, é algo muito difícil aqui no Brasil, né? A gente sabe que viver de literatura, se dedicar integralmente à criação e à pesquisa, não é fácil, não é para poucos. E aí eu queria começar nessa conversa você falando da sua história, né? O que te levou a escrever? Quando que você se descobriu escritor? E que você também falasse de como foi esse entendimento, assim, quero ser um escritor e viver disso, ter isso como profissão. Isso é uma história bem antiga, né? Porque foi desde quando eu era criança, né? Eu gostava muito de ler, né? Meu pai me deu alguns livros, né? Uma enciclopédia Disney. Eu ficava encantado, lia os livros do Monteiro Lobato, né? Que eu passei a infância em Taubaté, a terra de Lobato. Então, aquele universo dos livros me encantava. E como eu era uma criança muito tímida, né? Não era uma criança que saía para jogar bola na rua, para empinar pipa, ficava muito em casa estudando. E então aqueles livros se tornaram meus amigos, né? Então eu tinha uma companhia sempre ali ao alcance da minha mão. Então quando eu comecei a me encantar com esse universo, eu pensei, poxa, quando eu crescer, eu quero fazer a mesma coisa, né? Eu quero escrever livros que possam ser amigos de outras pessoas, né? Então foi a partir daquele momento que eu tive esse encantamento, essa vontade de me tornar escritor. Legal, muito bacana isso, né? Ter começado na infância, é legal você comentar isso, né? Eu, quando pequena, lia muito gibi. A minha trajetória leitora começou com Maurício de Souza. E o engraçado é que hoje eu não leio tanto gibi, né? Depois eu parti mais para os romances, né? As ficções, enfim. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Bem, o primeiro livro que eu escrevi, mas antes de falar desse primeiro livro, você citou Maurício de Souza, né? Eu também gostava muito de ler gibis, né, do Maurício de Souza. E o meu livro o penúltimo, né, lançamento, foi o Lendas Japonesas, né, com ilustrações do Maurício de Souza, né, com os personagens da Turma da Mônica. Então, Nossa, muito legal. É uma realização de um sonho de criança, que imagina assim, uma criança que lia os gibis da Turma da Mônica, um dia escrever uma história para que os personagens interpretassem, né? Então, aquilo eu acho que é uma realização de um sonho, né? E deu certo, porque desde criança eu queria ser escritor e nunca sonhava, na verdade, nunca sonhava que um dia teria, né, um livro com o Maurício, mas... Então, desculpa ter interrompido, mas eu não podia deixar de falar sobre isso, porque é algo que me emociona muito, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi justamente o Além do Horizonte, né? Na verdade, ele foi fácil de ser escrito, mas a trajetória até chegar à inspiração para que ele nascesse foi uma trajetória bem dura, né? Porque foi um período em que eu tinha
praticamente desistido de tudo, né? Não apenas da escrita, como da vida, né? Com muitas, eu acho que muitas pessoas passam por momentos difíceis na vida, né? Em que a gente pensa em desistir mesmo de tudo, né? E foi em um desses momentos que começou a trajetória desse livro. O livro ele narra esse período em que eu parto, né, para as ruas com desentendimento com meu pai, né? Na época eu tinha uma noiva e a gente tinha terminado e o pior de tudo foi ter perdido o meu melhor amigo. Ele morou aí em Jundiaí, né? E eu achei muito significativo ele ter falado para mim que Jundiaí, né? Falou, na época eu morava em outra cidade, ele falou: "Poxa, vem para Jundiaí que você vai ser feliz aqui, né? As coisas vão dar certo para você." Ele falou isso, né, para mim. E foi realmente algo com uma premonição, porque a minha trajetória como escritor começa na cidade de Jundiaí, né? Enfim, é um livro que eu narro esses dias em que eu passei nas ruas, né, com os mendigos, com as pessoas que são consideradas invisíveis, né, digamos assim, e nessa invisibilidade eu consegui me enxergar, né? E a partir daquele momento eu escrevo sobre essa experiência, dedicando esse livro ao meu melhor amigo, né, o Felipe Firmo, que veio a falecer aí na cidade de Jundiaí. É um livro dedicado a ele. Nós tivemos a oportunidade de ler o livro Reflexões, né, que é o livro do Mauro, que ele fez com base no seu livro Além do Horizonte. Eu e Priscila, a gente leu e comentávamos, né, que lendo o livro Reflexões, a gente ficou com muita vontade de ler o livro Além do Horizonte. Inclusive tem na biblioteca, mas está emprestado e assim que retornar, nós leremos, porque assim é um livro muito profundo, realmente assim faz a gente refletir na vida, quais são os nossos valores, né, o que esperamos do futuro, o que é esse presente, enfim, para mim foi um livro assim que me fez pensar muito em mim, na minha vida, em quem eu sou e a minha trajetória. E isso a partir dos trechos só selecionados, Exato. né? Assim, então, ler o livro inteiro, né? Vai ser, acho que, uma experiência ainda mais profunda, né? Eu acho. Isso. Aí você comentou que a sua vida de escritor começou em Jundiaí. E a gente tem aqui lembranças na biblioteca de você, André, participando da Olimpíada de Redação, né? Eu sei que você foi um colaborador aqui da biblioteca, em cursos oferecidos, né? E participante da Olimpíada. Queria que você falasse um pouquinho dessa etapa da sua vida, de como foi esse contato aqui na BNF, como foi participar da Olimpíada de Redação. É muito emocionante essa história, porque praticamente a minha carreira de escritor, ela se deve muito à Olimpíada de Redação, né? Porque naquele ano, eu me lembro muito bem, eu estava muito desiludido, né, com essa... Eu já tinha lançado esse livro Além do Horizonte, mas tive muitos problemas e, no caso, assim, foi uma alegria ter lançado o livro, mas economicamente, digamos assim, né, foi um desastre, né? Foi uma sequência de ações, assim, né? As livrarias que não me pagavam, a editora que não foi muito correta nessa questão. Então, o sentido de ter um prejuízo muito grande com a literatura, né? E naquele ano, eu estava morando numa casinha de fundos e precisava de dinheiro, né? Não estava numa situação muito, muito difícil economicamente. O meu pai também tinha sofrido um AVC e eu voltei para Taubaté para ficar com ele. E aí eu prometi para mim, falei assim, poxa, né, o que eu estou fazendo, né? Eu preciso ganhar dinheiro para poder, né, amparar as pessoas que eu amo também, então eu não posso ser egoísta. E aí eu fiz um ultimato para mim, eu falei assim, poxa, se neste ano eu não ganhar nada com a literatura, né, se eu não tiver lucro, eu desisto da literatura para sempre, entendeu? E aí foi que eu comecei a... Eu lembro que eu tinha recém-chegado à cidade de Jundiaí, cheguei aí na biblioteca, né, que não era nesse espaço, era em outro andar, e aí a Neisi Cardoso, né, na época,
ela me entregou um panfleto da Olimpíada, né? Falando assim, poxa, né? Você gosta de escrever, né? Participe da Olimpíada, você pode ganhar dinheiro. Então, quando ela entregou aquele panfleto, eu falei, poxa, é um sinal, né? É um sinal. E aí eu peguei e participei da Olimpíada, né? E eu me lembro que foi exatamente no espaço onde vocês estão agora, né? Que é a atual biblioteca. Na época, a cerimônia de premiação era nesse espaço. E eu fiquei ali, né? Bem no fundo, no auditório, rezando para Deus. Falando assim, eu pedi 3 coisas, né? Eu estava falando assim, conversando mesmo com Deus, 3 coisas. As 3 coisas foi assim, uma das coisas eu falei, poxa, podia ter uma premiação para os 12, né? Para os 12 que são selecionados, mesmo que seja R$ 50, porque daí já teria aquele pacto que eu tinha feito uma promessa, né? Então, se eu ficasse em 12º, ou que seja, em qualquer posição, eu ganharia alguma coisa, me livraria da promessa. E aí falei, poxa, não, né? Mas vamos focar, né? Então, poxa, eu queria ficar em 3º lugar. Aí comecei a rezar para Deus, por favor, que eu fique em 3º lugar, porque daí ganhava o dinheiro, né? E aí foi chegando os nomes, aí chegou no 3º lugar, aí chamou um nome que não era o meu. Aí eu já desabei naquele momento, né? Falei, poxa, realmente não é para mim. E eu me levantei, né? Depois de um tempo, esperei o 2º lugar, chamou, não era o meu nome. E aí, naquele momento, eu já comecei a ir embora, né? Falei assim, né? Comecei a ir embora. Quando eu cheguei na porta, eu ouvi o meu nome em primeiro lugar. E aquilo foi assim, uma explosão, porque quando eu cheguei, as pessoas não entendiam porque eu estava tão emocionado, né? Por aquele prêmio, né? Mas era justamente aquele sinal de Deus que eu esperava para que eu continuasse com a minha carreira de escritor. E uma curiosidade, né, é que foi assim, depois eu participei de outras edições, e eu me lembro que o regulamento mudou, dando premiação para os 12. E eu fiquei entre os 12 numa outra edição, né? E por último, em uma outra edição, eu fiquei em 3º lugar. Então, eu percebi assim, poxa, é muito engraçado isso, porque eu pedi 3 coisas para Deus naquela noite, e ele me deu as 3, né? Então, eu sou muito agradecido a todos vocês da Biblioteca professor Nelson Fucci, né? E eu quero dizer assim que esse prêmio que vocês realizam, né, ele com certeza, não apenas para mim, né, mas para todos os participantes, é muito significativo, muito, muito mesmo, né? Então, eu dou os parabéns para vocês, o meu abraço mesmo mais carinhoso, a minha gratidão eterna, porque se hoje eu sou escritor, em grande parte, isso se deve a vocês, ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Nossa, André, sim. Não tem como não se emocionar com a sua fala. E a gente, especialmente falando, particularmente falando, a gente se emociona ainda mais porque a gente fez parte dessa história, né? Para nós, assim, é rico saber que, de alguma forma, o nosso trabalho impactou a vida de alguém, né? Assim, você não tem ideia de como é fascinante ouvir esse relato e saber que a gente fez parte disso. E aí, falando de prêmios, tal, a gente sabe que produzir livros no Brasil é caro, né? É caro para comprar e ler, e é caro para a pessoa produzir também. E aí, pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de existir esses editais de incentivo, né? Que peso isso tem na vida de um escritor, para que ele tenha a escrita como profissão? Isso é essencial, né? É muito importante, porque, inclusive, o meu primeiro prêmio em dinheiro foi aí com vocês, né? E depois eu recebi outros prêmios, hoje em dia eu já não sei quantos foram, mas foram mais de 300 premiações que eu recebi, e muitas delas foram em momentos cruciais, né? Que eu precisava de dinheiro para pagar a conta, ou para algum tratamento, para o meu pai, ou, inclusive, prêmios que me levaram assim a levar meus pais para conhecer as cataratas, por exemplo, né? A minha mãe, meu pai, ou realizar sonhos de outras pessoas também, né? Então, a questão dos editais, eu faço parte também de um blog que divulga, né, esses concursos pelo Brasil afora, né?
E é uma porta de entrada para quem quer começar não só para quem quer viver da escrita, né? Mas para quem quer começar, né? Muitas pessoas elas têm essa dificuldade de mostrar o texto, porque é uma coisa muito íntima, né? Então as pessoas se sentem envergonhadas, né? De mostrar um poema, um conto, qualquer coisa que tenham escrito. Então, esses editais são uma saída, né? Porque você normalmente se inscreve em anonimato, sob um pseudônimo. Então, quem vai ser analisado ali, quem vai ser lido, é um texto anônimo, né? Então, você não se expõe nesse sentido. E, por fim, isso não quer dizer assim, se você não for selecionado em um, né? Não quer dizer que você seja ruim, né? Eu ressalto isso porque as pessoas pensam assim, poxa, você ganhou mais de 300 prêmios, né? Mas quantos prêmios eu perdi, digamos assim, né? Quantos prêmios eu perdi? Entendeu? Muito mais do que os 300, né? Então, perder, assim, nesse sentido, não ser selecionado, é o mais comum mesmo, né? A premiação, ela virá a partir do momento em que você se dedicar mais a isso, né? Então, eu gostaria até de deixar aqui o blog, né, que é o concursos-literários.blogspot.com, né, que se vocês tiverem interesse, né, em olhar esses editais, dá uma acessada, porque tem prêmios em dinheiro, né, tem vários gêneros, e com certeza você que quer ser escritora, né, ou que gosta de escrever, vai encontrar, né, alguma opção interessante. E também participar, obviamente, da Olimpíada de Redação, né, aí da biblioteca, professor Nelson Fucci, né, que é um prêmio muito importante, né, e feito com muito carinho, com certeza. Eu tenho acompanhado, né, essa premiação de vocês e sei da lisura, né, com que ela é conduzida, né, e o carinho também. Muito bom, André. A gente vai divulgar, sim, esse site que você passou, porque a gente precisa desses incentivos, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, no Brasil, que dá apoio para os nossos escritores, né? Então, Perfeito. André, para finalizar, né, a pergunta que a gente sempre quer fazer para os nossos convidados, que é que livro você está lendo, ou o último que você leu, e um que marcou sua vida. Então, eu estou lendo, na verdade, eu estou lendo 2 livros, né, que geralmente eu começo um livro e abro outro também, né, sobretudo quando é poema ou conto. Então, um deles é O Solo para Vialejo, que ganhou da Cida Pedrosa, né, pela editora CEP, da qual eu faço parte também, né, como autor. É um livro de poesia que ganhou o livro do ano, né, no ano passado, o Jabuti do livro do ano. Isso gera muita expectativa, né? E é muito bonito você ver um livro de poesia ganhando o livro do ano, né? Um gênero que não é tão valorizado, né? E também eu releio muito agora um livro que se chama O Infindável Museu das Coisas Efêmeras, do Éder Rodrigues, que foi publicado pela minha editora, né, a Telucaso Edições, mas que nem por isso deixa de ser o meu livro né, que eu vou sabe, para pegar uma inspiração, né, para me dar alento, eu dou uma folhada nesse livro também. E um livro que marcou a minha vida, né, eu acho assim, tem vários, né, obviamente, a cada período da vida da gente, a gente se encanta com uma obra ou outra, né, mas o que eu posso dizer assim, é um livro que se chama Musashi, do Eiji Yoshikawa, né, publicado pela Estação Liberdade, com tradução da Leiko Gotoda. É um livro que mudou a minha vida, né? No sentido de que é uma metáfora para aquilo que a gente quer, né? Para aquilo que a gente faz da nossa vida. Né? Que a gente percebe, assim, no começo do livro, a gente encontra 2 jovens caídos ao solo, derrotados em uma batalha, a Batalha de Sekigahara, no Japão. Né? 2 jovens derrotados. E aí, a partir daquele momento, a gente acompanha a trajetória, né, dos 2, de uma forma assim, que um deles se torna o maior samurai do Japão, né? E o outro se torna não menosprezando, mas não era o sonho dele, né? A vontade dele, ele tinha sonhos grandiosos também, mas ele se torna um carregador de pedras, né, para a construção de um castelo. E aquilo, né, a gente observa que
o caminho que cada um percorreu para chegar a esse ponto, né, dependeu apenas de si mesmo. Óbvio que tem a ajuda das pessoas, mas é a visão como elas enxergam o mundo, né? Um com um olhar de gratidão, com um olhar de honra, né? E o outro com um olhar de culpar todas as situações na vida pelos próprios fracassos, né? Então, é uma lição de vida mesmo, né? A partir daquele momento, você decide qual caminho você vai tomar, né? Aquele que vai te levar aos seus sonhos, à realização dos seus sonhos, ou aquele que vai te levar a reclamar, né, das vicissitudes, né, que levaram ao fracasso. Então, são 2 livros, e só assim para finalizar, assim, que isso é muito significativo para mim, porque eu participei da Bienal do Livro do Rio, né, num painel com o Ângelo Bojadsen, né, que é o editor da Estação Liberdade. E também faço parte da comissão literária do Bunkyo, né, que tem a Leiko Gotoda como membro. Então, eu estive em contato com os 2 responsáveis pela leitura desse livro que mudou a minha vida. Então, eu observo assim que quando a gente está aberto ao mundo, quando a gente acredita realmente e quando a gente segue, sabe, com fé naquilo que você realmente acredita, né, mas fazendo sempre com o coração aberto e sempre com um olhar de gratidão, a gente sempre alcança a realização dos nossos sonhos. E aquele momento com o Ângelo e com a Leiko também é uma prova disso. Sou muito grato aos 2. Ai, muito lindo, André, tudo que você falou. Então, André, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite e deixar esse episódio assim, tão profundo como foi. Então, agora eu te peço para falar os seus contatos, redes sociais, onde você pode ser encontrado. Ah, claro. Antes, eu gostaria de agradecer também o Mauro Tasqueto, né, pela realização da exposição Reflexões, né, que aquilo também foi celebrando assim, os 10 anos da minha literatura, e aquilo me emocionou muito, né, o Mauro, com a ajuda da Vanessa ali, eu agradeço muito a eles por esse momento da exposição né, do Além do Horizonte, que isso também deu origem a esse livro Reflexões do Mauro comigo, né. Enfim, os contatos, eu tenho um site, né, que é o andrecondo.com, como escritor, né, e um outro site como editor é o telucaso.com, e aí o Facebook, o meu é André Condo mesmo, e o Instagram é andré.condo. E esse foi mais um Falando de Livros. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de acompanhar os próximos episódios, curtir e compartilhar em suas redes sociais. Vamos juntos cultivar o hábito da leitura, porque ler é a chave para o universo de possibilidades. Até mais!